Declaro aberta esta sessão ordinária de número 1609 e convido o vereador Gilberto Abel Schaeffer para efetuar a leitura bíblica. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Solicito ao secretário para fazer a verificação de quórum. Senhor presidente, verifiquei o quórum e constatei a presença de todos os vereadores. Como de costume, dispenso a leitura da ata da sessão ordinária anterior, pois todos os vereadores possuem cópia. Se houver alguma retificação, que essa seja feita. Coloque em votação a ata de número 1608. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao diretor para efetuar a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício número 350/2023. Excelentíssimo senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, estamos encaminhando para apreciação e votação dessa Igreja Câmara Municipal o seguinte projeto. Projeto de Lei número 92/2023. Institui o Programa de Recuperação de débitos tributários e não tributários às pessoas físicas e jurídicas e da outras providências, sendo que tínhamos para o momento o certo de poder contar com vossa compreensão e deferimento, despedimos-nos renovando o voto de estima e apreço ao Temar Resch, secretário municipal da administração. Ofício número 351/2023. Excelentíssimo senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, estamos encaminhando para apreciação e votação desta Igreja Câmara Municipal o seguinte projeto. Projeto de Lei número 93/2023. Autoriza o Poder Executivo a alienar bens imóveis do município e da outras providências, sendo que tínhamos para o momento ser certo de poder contar com vossa compreensão e deferimento, despedimos-nos renovando o voto de estima e apreço. Marciano Ravanello, prefeito municipal. Ofício número 171/2023. A Vossa Excelência, o senhor vereador Rogério Mayhofer, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Prezado senhor, pelo presente encaminho a Vossa Excelência projeto de lei abaixo relacionados para serem analisados e emitidos os pareceres pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Projeto de Lei número 92/2023 e Projeto de Lei Legislativo número 04/2023. Atenciosamente, Carlos Jocely da Silva, presidente do Legislativo Municipal. Ofício número 172/2023. A Vossa Excelência, a senhora Hélia Maria Maynard Brixner, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Prezado senhora, pelo presente encaminho a Vossa Excelência projetos de lei abaixo relacionados a serem analisados e emitidos os pareceres pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 92/2023 e projeto de lei legislativo número 04/2023. Atenciosamente, Carlos Jocely da Silva, presidente do Legislativo Municipal. Ofício 173/2023. A Vossa Excelência, o senhor vereador Rogério Mayhofer, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Prezado senhor, pelo presente encaminho a Vossa Excelência projeto de lei abaixo relacionado para ser analisado e emitido o parecer pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Projeto de lei número 93/2023. Atenciosamente, Carlos Jocely da Silva, presidente do Legislativo Municipal.
Ofício número 174/2023, a Vossa Excelência, a Senhora Hélia Maria Mainardi Brixner, Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Prezada Senhora, pelo presente encaminha a Vossa Excelência projeto de lei abaixo relacionado para ser analisado e emitido o parecer pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 93/2023. Atenciosamente, Carlos Jocely da Silva, Presidente do Legislativo Municipal. Ofício número 026/2023, a Vossa Excelência, o senhor Carlos Jocely da Silva, Presidente da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência, na oportunidade venho por meio deste encaminhar o projeto de lei número 92/2023 e projeto de lei legislativo número 04/2023, acompanhado dos pareceres desta comissão. Saliento ainda que os referidos pareceres são favoráveis, estando as proposições acima citadas apta apreciação em plenário. Atenciosamente, Rogério Mayhofer, Presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Ofício número 026/2023, a Vossa Excelência, o senhor Carlos Jocely da Silva, Presidente da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência, na oportunidade venho por meio deste encaminhar o projeto de lei número 092/2023 e projeto de lei legislativo número 04/2023, acompanhado dos pareceres desta comissão. Saliento ainda que os referidos pareceres são favoráveis, estando as proposições acima citadas apta apreciação em plenário. Atenciosamente, Hélia Maria Mainardi Brixner, Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Ofício 05/2023 do CTG Herdeiros da Tradição, a Câmara Municipal de Vereadores. Senhor Presidente e demais vereadores, a patronagem do CTG Herdeiros da Tradição de Colonia Arroio do Tigre vem através desse cumprimentá-los cordialmente e convidá-los a participar do 29º Rodeio Crioulo desse CTG, que vai acontecer na colonia nos dias 25 e 26 de novembro, bem como gostaríamos também de solicitar a esta instituição um patrocínio para podermos premiar as equipes participantes, grato se formos atendidos. Atenciosamente, Elisandro da Silva, Perceval, patrão. Convite: Associação das Agricultoras de Arroio do Tigre. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores, com satisfação que cumprimentamos vossas senhorias na oportunidade que vem em que a Associação das Agricultoras de Arroio do Tigre vem através desse convidar para o desfile de escolha da Rainha, Princesas e Mulher Simpatia das Agricultoras, que será realizado na data de 6 de novembro de 2023, às 14 horas, no pavilhão central da Praça Deputado Ivo Mainardi, dentro da programação dos 60 anos do município de Arroio do Tigre. Salientamos que esse convite é extensivo aos demais vereadores do município, certos de contarmos com vossa presença nesse momento tão especial para as mulheres rurais, muitas delas caminhando juntas aos seus grupos de agricultoras no decorrer desses 35 anos. Desde já agradecemos atenciosamente Eleni Papes Redim, presidente da Associação das Agricultoras de Arroio do Tigre. Ofício número 10/2023. A Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre. Senhor Presidente, honra-me cumprimentar Vossa Excelência. Na oportunidade, comunico oficialmente minha assunção no cargo de promotor de justiça titular da comarca de Arroio do Tigre. Na mesma oportunidade, coloco-me à disposição para eventuais assuntos a serem deliberados em prol da comunidade local, na sede da Promotoria de Justiça e pelo telefone 3747-1415. Atenciosamente, Pedro Henrique Stout Silva, promotor de justiça. Pedido de providência número 07/2023. A vereadora Fátima Maria Minuzzi Merg, da bancada do Partido Socialista Brasileiro, integrante da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, conforme dispõe o artigo 134 do Regimento Interno desta edílica Casa de Leis, apresenta o seguinte pedido de providência a fim que, após tramitação regimental, seja encaminhada a cópia ao Executivo Municipal, propondo que, dentro das possibilidades, sejam efetuadas as seguintes solicitações. Primeira, solicita o revestimento do piso e o cobrimento da quadra de esportes da Escola Jovino Ferreira Fiuza de Sítio Alto.
Salienta-se que essa é uma das demandas da direção, professores, funcionários e do Círculo de Pais e Mestres da referida escola. Segunda, solicita a pintura da quadra, reforma de banheiros e trocas de equipamentos, goleiras e rede do Ginásio Municipal Comunitário de Sítio Alto, tendo em vista que, além da comunidade, a Escola Jovino Ferreira Fiuza utiliza o local para as práticas esportivas dos alunos. Terceira, solicita a instalação de academia ao ar livre em frente ao Ginásio Municipal Comunitário de Sítio Alto. Quarta, solicita a colocação de carga de brita em frente à Escola Jovino Ferreira Fiuza e no início do calçamento de Sítio Alto devido às poças d'água e lama que ocorre durante as chuvas. Quinta, solicita a canalização e alargamento da estrada vicinal após a Agroindústria Dris. Esse pedido é devido à necessidade de melhor trafegabilidade, além de segurança, tendo que em vista que atualmente esta via encontra-se em condições perigosas para transitar. Sexta, solicita que seja efetuado calçamento ao final da Rua Costa e Silva com a Rua Alfredo Resch, no bairro Santa Fé. Essa solicitação é advinda dos moradores dessa localidade, tendo em vista as péssimas condições que se encontra. Vale dispor que as referidas solicitações são os pedidos das suas comunidades e moradores das localidades, pedido esses de grande importância para a qualidade de vida desta população. Plenário Armidório Oscar Paza, em 30 de outubro de 2023, Fátima Maria Minuzzi Merger, vereadora PSB. Senhor presidente, solicito que seja incluso na ordem do dia da presente sessão ordinária o projeto de lei número 93 de 2023, tendo em vista a solicitação do Executivo Municipal e a urgência do mesmo. Encaminho o pedido de providência número 07/2023 para o Executivo Municipal. Coloque em votação o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 93/2023. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Incluído na ordem do dia da presente sessão ordinária por 8 votos a 0. Concedo intervalo regimental.
Ora, iniciada a sessão. Ordem do dia. Projeto de lei número 92/2023, projeto de lei número 93/2023 e projeto de lei legislativo número 4/2023. Solicito ao diretor para fazer a leitura da emenda e justificativa do projeto de lei número 92/2023. Projeto de lei número 92/2023 institui o programa de recuperação de débitos tributários e não tributários às pessoas físicas e jurídicas e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei busca autorização legislativa para instituir o programa de recuperação de débitos tributários e não tributários destinados à regularização de débitos de contribuintes vencidos até 31 de dezembro de 2022. A adesão ao programa deverá ser requerida pelo contribuinte, cujo requerimento deverá ser instruído com o valor discriminado a cada um dos débitos, excluídos em qualquer modalidade a multa moratória. O parcelamento das dívidas e de que se trata a lei poderá ser efetuado em até 6 parcelas mensais e sucessivas. No ato da adesão, o contribuinte levará em consideração o saldo devedor total, não podendo, no entanto, nenhuma parcela ser inferior ao valor de R$ 200. Com a instituição do programa de recuperação de débitos, a administração municipal está estendendo aos contribuintes que, por questão econômicas financeiras, não puderem saldar suas dívidas junto à Fazenda Municipal nas datas dos respectivos pagamentos, condições favoráveis para o cumprimento de suas obrigações tributárias, excluindo a multa moratória e um percentual dos juros de mora, sem abrir mão da correção integral do débito. Nessas condições, quem aderir ao programa que trata essa lei, no prazo de até 30 dias da publicação desta lei, terá direito à exclusão da multa moratória e 100% dos juros da mora. Se a adesão for no prazo de até 60 dias, será concedida a exclusão da multa moratória e 80% dos juros da mora. E se a adesão ao programa se der no prazo de até 90 dias, será concedida a exclusão da multa moratória e 60% dos juros da mora. Com isso, não se está premiando os contribuintes que não conseguirem saldar suas obrigações nos respectivos vencimentos, mas tão somente estendendo aquelas condições de pagamento sem qualquer renúncia do valor da obrigação principal e sua correção. A adesão ao programa se estende aos débitos já ajuizados e também aos que já foram objetos de parcelamentos por outra lei. O contribuinte que aderir ao programa terá direito desde o deferimento do parcelamento à certidão positiva com efeito de negativa, perdendo essas condições com inadimplemento de quaisquer das parcelas. Diante do exposto, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei, com que está sendo incrementada a receita própria do município no ano de 2024. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 25 de outubro de 2023, Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Coloque em discussão o referido projeto e com a palavra o relator Auri Schneider. Senhor presidente, quero inicialmente, que não vou fazer uso da tribuna hoje, saudar o pessoal que assiste a nossa sessão, em especial o Sargento Artêmio, o pessoal da imprensa, o Marciano Hubert, o Conrad da linha São Roque, nossos amigos, todos os demais aqui presentes hoje na sessão de hoje, o pessoal da imprensa, principalmente também todos os que nos assistem de suas casas. Este programa de recuperação de débitos, que são os débitos tributários e não tributários, uma solicitação feita por nossos contribuintes em razão das dificuldades que enfrentaram no último ano, eu diria nos 3 últimos anos, em razão da pandemia e também de outros vários fatores de quebra de safra seca e agora também com algumas situações inerentes ao nosso clima. E o que é o projeto, na verdade? Ele não está beneficiando, senhores vereadores, os bons, ele não está tirando, na verdade não está beneficiando, se diriam, aqueles maus pagadores ou aqueles que estão em débito.
Ele não está fazendo referência a eles, e sim, ele está dando condições para que essas pessoas possam saldar seus débitos em 3 modalidades. E esse projeto vai funcionar da seguinte forma: ele foi gestado pela administração municipal junto com o pessoal na área dos tributos. No mês de novembro, ele vai conceder um desconto de juro e multa de 100% do valor de juro e multa, porém vão ficar acrescidos aos valores principais a correção monetária. E também não terão nenhum outro tipo de desconto, ou seja, aqueles que pagaram os seus débitos junto ao município tiveram sim um benefício de 15%, e os que pagaram parcelado 5%. Então esse pessoal não vai ter nenhum prejuízo, ou seja, o projeto de lei não está beneficiando aqueles que não conseguiram pagar suas contas em dívida. No mês de dezembro, então, 80% dos valores de juro e multa, e no mês de janeiro ainda assim conseguem 60% de desconto nos valores de juro e multa. E esses valores podem então ser parcelados ainda em 6 meses. Esse projeto de lei então visa dar uma nova chance, e nós estamos hoje com mais de 400 ações ajuizadas, e a intenção da municipalidade é diminuir esse número de ações e buscar recuperar esses débitos que hoje giram em torno de 2 milhões. São valores importantes que podem ser aplicados, e por isso que esse projeto está sendo ainda aprovado no ano de 2023, para não coincidir com o período eleitoral que se dará no ano que vem. Então eu peço aos colegas vereadores a aprovação do presente projeto. Nós já tivemos algumas alterações também em 2021, se vocês lembram, nós tínhamos uma lei antiga, que é a 2.930, ela só permitia os pagamentos em 12 vezes. Então a gente propôs naquela época fazer um parcelamento mais elástico. Também existe hoje uma forma de parcelamento, claro que sem desconto de juros e multa, que ainda persiste na lei 3.173, que é a forma de parcelamento em 48 vezes. Então quem ainda não quiser aderir a esse programa, quem não quiser optar pelo desconto de juros e multa 100%, 80%, 60%, ainda poderá sim buscar junto à municipalidade a possibilidade de parcelar seus débitos até em 48 vezes, ali com parcelas não menores de R$150. Então são várias as formas de acertarem a conta com o município, e queremos então deixar mais esta lei à disposição para a nossa população. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocação, coloco o projeto de lei número 92/2023 em votação. Quem for favorável permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao diretor para fazer a leitura da emenda e justificativa do projeto de lei número 93/2023. Projeto de lei número 93/2023 autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel do município e da outras providências. Justificativa. Trata-se do projeto de lei que busca autorização legislativa com base no disposto do artigo 8º, inciso 3º, e artigo 20, inciso 6º, todas as leis orgânicas do município, para autorizar o Poder Executivo a alienar, por meio de leilão público, imóvel de propriedade do município de Arroio do Tigre. A alienação desse imóvel, descrito na matrícula número 7.130, levado a leilão, seguiu todos os procedimentos já previstos na Lei Municipal número 3.057, de 13 de agosto de 2019. O referido imóvel, objeto de venda do leilão público número 02/2023 e processo número 107/2023, foi avaliado no valor de R$ 72 mil, tendo sido arrematado pelo valor de R$ 96.600. A venda desse imóvel vem justificada em razão de sua pequena dimensão para a instalação de uma repartição pública, que, via da regra, necessita de uma área maior. Trata-se de um imóvel que foi adjudicado pelo município em razão da ausência de descendentes ou ascendentes dentro da ordem legal, tratando-se de um imóvel residencial de pequenas dimensões. Desde a sua adjudicação,
O imóvel não vinha cumprindo sua função social e dificilmente teria, pelas razões já apontadas, uma destinação pública, razão pela qual o objeto de venda em leilão público. Também este bem não necessita de procedimento de desafetação, já que não se trata de bem de uso comum, não havendo nenhuma destinação pública. Diante do exposto, solicitamos que seja aprovado o presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 26 de outubro de 2023, Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Coloque em discussão o referido projeto e com a palavra o relator Rogério Maieroff. Senhor presidente e nobres colegas, cumprimento todos aqueles que fazem presente à sessão ordinária, também a imprensa e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Em relação ao projeto 93, dizer então que esse imóvel foi arrematado por 98.600, né? E então, nos termos da justificativa apresentada pelo Executivo e também com base no parecer jurídico exarado e também no parecer das comissões, eu peço a aprovação do presente projeto de lei. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei número 93/2023 em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao diretor para fazer a leitura da emenda e justificativa do projeto de lei número 4 do projeto de lei legislativo número 4/2023. Projeto de Lei Legislativo número 004/2023, de 24 de outubro de 2023. Dispõe sobre o ordenamento territorial e horário de funcionamento de entidades de tiro desportivo no município de Arroio do Tigre. Artigo 1º. As entidades destinadas à prática e treinamento de tiro desportivo não estão sujeitos a distanciamento mínimo de quaisquer outras atividades. Artigo 2º. As entidades mencionadas no artigo 1º funcionarão em horários determinados pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões Armidoro Carpaza, em 24 de outubro de 2023. Auri Schneider, vereador PDT. Justificativa. O tiro desportivo é uma atividade esportiva que tem experimentado um crescimento considerável em nossa cidade. Além de proporcionar melhorias nas habilidades físicas e técnicas dos participantes, também promove valores essenciais como a responsabilidade, disciplina e o respeito às normas de segurança inerentes a esse esporte. No entanto, a recente introdução do Decreto Federal número 11.615 de 2023 trouxe restrições à distância de estabelecimentos de ensino e horário de funcionamento dos clubes de tiro desportivo. Estas restrições, fundamentadas na premissa de segurança pública, invadem a competência municipal, conforme estabelecido no artigo 30, incisos 1º e 7º da Constituição Federal, que atribui aos municípios a responsabilidade de promover um ordenamento territorial adequado. Essas restrições representam uma interferência direta nas competências municipais, uma vez que o município deve ter a prerrogativa de regular o seu território de acordo com as necessidades locais. Além disso, a tentativa de separar atividades relacionadas ao ensino de tiro desportivo, com base em argumentos de segurança pública, carece de dados concretos que a sustentem. Isso vai contra o princípio da livre concorrência, conforme estabelecido na súmula vinculante número 49 do STF. Da mesma forma, a restrição de horários também infringe a competência municipal, uma vez que a regulamentação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais está sob a jurisdição do município, conforme a súmula vinculante número 38. Ainda, Pontes de Miranda, citado por Melo, em 2000, já alertava para o caráter complementar dos decretos, afirmando que, abre aspas, onde se estabelecem, alteram ou extinguem direitos, não há regulamentos, há abuso de poder regulamentar, invasão de competência do legislativo. O regulamento não é mais que auxiliar das leis, auxiliar que só pretender, não raro, o lugar delas, mas sem que possa, com tal desenvoltura, justificar-se e lograr o que elevem à categoria de lei. Neste sentido, o atual ministro da cúpula do Poder Judiciário, Moraes, dispõe que o município possui competência exclusiva, que, apesar de difícil conceituação, interesse local, refere-se àqueles interesses que disserem respeito
mais diretamente às necessidades imediatas do município, mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional, estados ou geral, União. Da mesma maneira, proclamado pela súmula 645 do STF, abre aspas, deve-se entender como interesse local, no presente contexto, aquele inerente às necessidades imediatas do município, mesmo que possua reflexos no interesse regional ou geral. Desta forma, não compete aos estados a disciplina do horário das atividades de estabelecimento comercial, pois trata-se de interesse local. Como já decidiu também o STF, a autonomia constitucional do município para legislar sobre temas de interesse local, ainda quando se relacionem a matérias que estão sujeitas às normas federais e estaduais, deve ser o quanto possível preservada, limitando-se às entidades políticas diversas ao estabelecimento de normas gerais, em forma de diretrizes sob pena de tornarem inócua as competências municipais. Ainda, como definido pelo juiz de direito Luiz Felipe Lemos Almeida, as diretrizes não significam mais que rumos, instruções, planos para a realização de ações de caráter geral. Conceito jurídico que não abarca toda evidência a imposição de limites específicos e rígidos de distanciamento espacial ou temporal, especialmente em um país com dimensões continentais como o Brasil, pois inobserva a realidade específica de cada agrupamento comunitário que detém. Embora não haja dúvidas de que está incerto nas competências privativas da União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio material bélico, nada consta no rol do artigo 21 e do artigo 22 similar atribuição para autorizar ou estabelecer requisitos de lotação predial à prática de tiro esportivo. Matéria que, a princípio, detém apenas relevância local, pois diz a organização de cada cidade com os eventos esportivos que realiza, o que logicamente leva em consideração as características de cada comunidade, desde da tradição com o esporte até o tempo de deslocamento urbano, entre inúmeras outras particularidades. De outro modo, é importante destacar que a entidade de tiro atua como uma instituição de ensino, que ministra instrução de seus alunos por meio de instrutores. Portanto, a segregação de atividades afins com base em argumentos de segurança pública constitui uma violação flagrante ao princípio da liberdade econômica. Esta ação carece de fundamentação substancial, respaldada por dados empíricos, estatísticas confiáveis e justificativas concretas que a sustentem sua legitimidade em relação a tal finalidade. Vale salientar que a instalação de uma instituição que ofereça este serviço em nosso município tem por objetivo garantir que os cidadãos tenham acesso adequado a treinamentos, cursos, renovações e demais atividades relacionadas, sem a necessidade de se deslocar para outros municípios, gerando assim uma economia aos nossos munícipes e uma geração de emprego e renda local. Além disso, projetos similares foram aprovados com sucesso em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul, entre eles São Jerônimo, Carazinho, Taquara e São Pedro do Sul, demonstrando a validade e a necessidade de tal regulamentação em âmbito local. Esperamos contar com o apoio e a compreensão dos nobres vereadores para a aprovação desta importante lei, que visa garantir e promover o tiro desportivo em nossa cidade. Com este projeto, estamos demonstrando nosso compromisso com a promoção do esporte, com respeito às competências municipais e com a valorização do tiro desportivo como uma forma de ensino e prática esportiva. Sala de Sessões Armidor Oscar Paz, em 24 de outubro de 2023. Auri Schneider, vereador PDT. Coloque em discussão o referido projeto e com a palavra o relator Auri Schneider. Senhor presidente, a justificativa bastante longa, mas autoexplicativa. Fizemos questão de fazê-la dessa forma para que fique muito claro o objetivo do presente projeto. O que nós temos, na verdade, com a recente introdução do decreto federal que foi editado nesse governo, o último agora, governo Lula, projeto 11.615, vimos uma afronta direta a princípios constitucionais. Tenho colegas juristas aqui, e como eles mesmos sabem, nós temos a pirâmide de Kelsen, que ela estabelece, numa representação gráfica, o sistema de organização das leis do nosso Estado. E a Constituição Federal está em primeiro lugar
Depois temos as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias, as leis delegadas e também as resoluções. Vejam que o decreto ele ainda não aparece como um sexto instrumento a ser utilizado para modificar uma lei. E o que fizeram com o decreto 11.615 foi desconfigurar a lei do desarmamento, que é uma lei de 2003. Porque no Estatuto do Desarmamento em nenhum momento dizia que não pode se ter uma escola de treinamento a menos de 1 quilômetro de distância de escolas ou de qualquer outra atividade que tenha como alvo público crianças. O que me parece quiseram desvirtuar esse projeto de lei do desarmamento com o decreto 11.615, meio prática do atual governo, desarmar a população por inteiro, talvez como um plano comunista de escravizar o cidadão e tirar-lhe todas as armas. E isso que nós não vamos permitir. Temos muitas políticas de construção que aprimoram a segurança social. Políticas boas. Mas nenhuma, caro vereador Gilberto, nenhuma soluciona quando tem alguém pulando o muro da nossa casa ou quando tem alguém adentrando alguma propriedade rural, como o Gilberto e como o Carlos também são agricultores, quando tem alguém praticando um abegeato na comunidade, ou entrando no paiol da safra do fumo guardada, ou até na casinha dos venenos, ou talvez pegando algum GPS de algum maquinário do pessoal do agro. Porque nós soubemos que a polícia, Sargento Artêmio, ela não é onipresente. Ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós, sim, respeitamos muito bem e soubemos o poder da polícia. E sabemos que a nossa opção é chamá-la. É um dever nosso chamá-lo e esse é o correto. Mas, como bem disse, ela não pode estar naquele momento, talvez, quando tem alguém praticando algum crime. E nesse sentido, então, o que propõe esse projeto? É dar ao município a liberalidade de estabelecer dentro do seu território aonde vão funcionar as escolas de instrução. Porque o pessoal, para dar segurança aos seus, porque o Estado, ele não pode nos negar o direito de defender a quem nós amamos e a nós mesmos. E para nos dar, ele não pode nos tirar esse direito. E para estarmos preparados para isso, nós precisamos sim de espaços para as atividades e para o treinamento. E eu falo novamente o porquê nós temos que ir a outras cidades. Eu já me refiro em outras situações que todas as vezes temos que sair do nosso município, porque no nosso município as coisas de repente não podem funcionar. Então esse projeto de lei está propondo a possibilidade do executivo regrar, dizer aonde pode funcionar e quais as distâncias e de que forma e em que horários podem funcionar essas escolas de tiro. Eu digo isso porque também é prerrogativa do município, senhores. Os horários de abertura dos mercados também tem uma DIN no estado de São Paulo, onde foi reconhecido que os bancos, eles podem sim e deveriam funcionar nos horários que mais bem atendem o nosso público. O porquê não podem ter alterações? Por que os bancos não podem abrir às 9 horas? E sim, o município tem essa possibilidade de fazer esse regramento. Porque dentro do nosso período territorial, é os municípios que regram com base no seu limite territorial, com base nas suas necessidades. É eles que são os responsáveis por fazer esses regramentos. Então o projeto, por extensa que seja a sua justificativa, ele é simples nos seus artigos quando simplesmente retira do governo federal o direito dele dizer que não pode funcionar em tal local, no meu município, ou que nesse horário não pode funcionar tal atividade por um decreto que foi feito
de uma forma inconstitucional. Esses são 2 pontos do decreto que estão sendo discutidos, estão sendo aprovados, estão sendo modificados por lei municipal. Outros pontos muitos também estão sendo discutidos, mas daí por forma de lei federal, com iniciativa dos nossos deputados federais. São projetos simples, peço aprovação dos nobres vereadores. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocação, coloco o projeto de lei legislativo número 4/2023 em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Abre espaço para explicações pessoais, tribuna. E convido a vereadora Fátima Minuzzi Mergen para manifestar-se. Saúdo o senhor presidente desta Casa Legislativa, Carlos Jocely da Silva, e em seu nome estendo a saudação aos demais colegas, aos funcionários, à imprensa, aos demais presentes e aos que nos assistem em suas casas, em suas residências. Agradeço inicialmente a oportunidade de estar nesta Casa Legislativa, trazendo as reivindicações e representando as comunidades. Para mim, hoje, é um dia de muita alegria e felicidade, em poder acompanhar a Câmara de Vereadores até as comunidades e levar os vereadores perto das comunidades. Me sinto muito honrada em estar representando na comunidade onde sempre vivi, onde trabalhei e constituí a minha família. Gostaria humildemente de agradecer a todos que sempre confiaram em meu trabalho e aqueles que na última eleição confiaram o voto na minha pessoa. Continuo sempre contribuindo com as comunidades do interior, especialmente as comunidades de sítio. Comunidades maravilhosas, sendo atuante em todas as entidades que compõem as nossas comunidades, nas atividades que envolvem a igreja, bem como levando as inúmeras demandas e pedidos ao conhecimento do Executivo Municipal. Eu quero aproveitar aqui e agradecer o apoio aos demais colegas nos meus pedidos de providências, encaminhando-os ao Executivo. Como vereadora, sempre busquei contribuir na busca de emendas parlamentares, fato este que parte do valor destinado pelo então deputado federal Beto Albuquerque, na época, enquanto atuei na Secretaria de Saúde, foi concedida a obra do posto e foi concluída a obra do posto de saúde, com equipamentos, entre outros, nas demais comunidades. Gostaria de citar aqui que a emenda do deputado Beto Albuquerque, naquela época, foi para a construção do ginásio municipal comunitário de Sítio Alto. Sempre serei a favor dos bons projetos oriundos e vindos da Prefeitura Municipal, principalmente aqueles que dizem respeito às causas coletivas
que venham de encontro aos anseios da população de nosso município. Acredito que dentre nossas funções, devemos priorizar a transparência e a aplicação correta dos recursos públicos. Contem sempre com meu trabalho e saibam que aqui encontram uma mulher guerreira e correta em todas as suas atribuições. Muito obrigada a todos, e era isso, senhor presidente. Convido o vereador João Guilherme Conrad para se manifestar. Gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, meus colegas vereadores, que sempre me receberam muito bem, senhor presidente, demais comunidade que aqui se encontra, a imprensa, e em especial meu pai. Aproveito para cumprimentar também a quem nos assiste e nos acompanha pelas redes sociais. Aproveito esse espaço para desejar Feliz Dia do Servidor Público, que foi comemorado no dia 28 de outubro. Parabenizo a todos aqueles que, com seu trabalho dedicado, contribuem para o progresso e o bem-estar de nossa sociedade. Que neste dia de celebração e nos demais dias do ano, cada servidor público receba o reconhecimento merecido pelo seu papel crucial na construção de um município melhor para todos. Estendo as felicitações também pelo dia 28 de outubro aos produtores de tabaco, classe essa a qual tive orgulho de pertencer até meus 21 anos. Esta classe é responsável por grande parte da economia de nosso município, sendo uma das principais rendas de muitos de nossos munícipes. Aproveito para relembrar e trazer a esse espaço que, de acordo com dados da internet, nosso município de Arroio do Tigre é o 16º município que mais produz tabaco em todo o Brasil, fazendo assim com que sejamos um fator importante para a economia, não só de nosso município, estado, mas também a nível de Brasil. Como integrante do Poder Legislativo Municipal e porta-voz dos anseios da comunidade arroio-tigrense, a qual confiou sua expectativa, angústia, desejo e esperança de um município melhor, aproveito para usar a voz e a oportunidade que a mim foram concedidos para repassar os pedidos da comunidade a qual foram a mim depositados com a esperança de realização. Gostaria de solicitar ao senhor prefeito Marciano Ravanello uma atenção especial para as estradas das localidades de Linha São Roque e Taquaral, as quais se encontram em crítico estado de debilitação, fazendo assim com que os moradores tenham grande dificuldade de locomoção até o centro da cidade. O trajeto interior-centro de ambas as localidades encontra-se com muitos buracos, colocando em risco muitas vezes os bens materiais de nossos munícipes, que são usados para seu transporte. Temos um expressivo número de munícipes que trabalham no centro de nosso município e se deslocam todos os dias por esse trajeto, dificultando assim o seu transporte. Peço encarecidamente para que, se possível, seja feita essa manutenção. Para finalizar, gostaria de agradecer o espaço que a mim foi disponibilizado para atuar como vereador ativo no período de 15 dias. Desejo também felicitações ao município de Arroio do Tigre, que no próximo dia 6 comemora sua emancipação. Que possamos, a cada dia que passa, fazer jus aos responsáveis por nossa emancipação e também a frase do nosso hino municipal que diz: lealdade e humildade são virtudes que um povo adotou. Que possamos não perder essa essência, mantendo nossa humildade e lealdade, que são características cruciais de nossos munícipes, conservando também nossa liberdade e diversidade de diferentes religiões, culturas, credos e histórias. Parabéns, Arroio do Tigre, pelo seu aniversário. Gostaria de aproveitar o momento para convidar a todos para participar e prestigiar o Jantar da Família, que irá realizar-se no dia 17 de novembro, organizado pela Escola Ervino Alberto Guilherme Conrad de Linha São Roque. Escola esta a qual estudei por 9 anos e fiz parte dessa história. Sintam-se todos convidados e muito obrigado pelo espaço.
Abro espaço para recados à comunidade se houver interesse de algum vereador. Fica a palavra à disposição. Senhor presidente, eu quero fazer um convite para toda a população e para todos os colegas vereadores e as pessoas que estão aqui conosco para prestigiarem o 2º Festival da Cuca, Linguiça e Chopp aqui de Arroio do Tigre, que acontecerá dos dias 3 a 6 de novembro. Dia 3 de novembro, então, abertura às 16 horas, com recepção com a banda Kerb Fest. Então, às 4 horas, todo mundo na praça, deputado Ivo Mainardi, para prestigiar este grande evento. Às 19h30, show com a super banda Santa Cruz. No dia 4 de novembro, no sábado, inicia, então, esse novo dia, 6h30, com programação da Rádio Gazeta, direto da praça, agenda regional e hora colonial. À tarde, às 14 horas, então uma tarde dançante com a Bandinha da Alegria. E às 20 horas, um show com Robson e Matheus. No dia 5, domingo, às 6 horas da manhã também, então, Arroio do Tigre vai ser acordado com a hora germânica, o Canto da Terra e a Tarde é Nossa. Às 10 horas, apresentação de danças alemãs do grupo Resentanzing, de linha Rocinha, e do grupo Freuams. Isso. 14 horas, então, uma tarde dançante com a banda Milênio, e às 18 horas, um show com a orquestra La Montanara. E dia 6, que é o dia do nosso município, onde completamos 60 anos, às 6h30, programação da Rádio Gazeta, direto da praça, giro regional e programa Raio X. Às 9 horas, então, o grande desfile em comemoração aos 60 anos do município. 14 horas, escolha das soberanas da Associação das Agricultoras. Às 16 horas, a tarde dançante com o quarteto musical. 19 horas, show de encerramento com a banda Indústria Musical. Então, quero deixar esse convite para que venham prestigiar este grande evento, que é o 2º Festival da Cuca, Linguiça e Chopp de Arroio do Tigre, dentro das comemorações dos 60 anos do nosso grande município. Mais alguém? Aproveitando esse espaço, então, quero cumprimentar a nossa imprensa regional, os demais presentes, e agradecer pela presença nesta sessão de hoje e fazer 2 convites, então. Daqui um pouquinho estamos saindo daqui, eu e meus colegas, e convidando os demais que nos assistem para participar, então, da Câmara na Comunidade, né? Hoje a 5ª edição, então, no distrito de Sítio Alto, onde vamos estar com toda a estrutura praticamente física da Câmara, trabalhando e debatendo assuntos da comunidade da região de Sítio Alto. Aconteceu em Coloninha, São Roque, Ocidental, Vila Progresso e hoje, então, em Sítio Alto. Também aproveitando o espaço e deixando o convite, comunicando à comunidade que no próximo dia 13, então, dia da nossa próxima sessão ordinária, vamos ter aqui na nossa casa legislativa o vereador por um dia, onde vai ter 9 alunos das escolas municipais do nosso município, aqui escolhendo a sua mesa diretora, suas comissões e discutindo o projeto legislativo em busca de recursos para as escolas. Então, mais um passo do nosso legislativo municipal, né? Chegando até, então, essa juventude, essa gurizada de escola aí, então, já deixar o convite a todos também que queiram acompanhar, né, essa meninada aí no próximo dia 13. E não havendo mais nada a tratar, fica marcada a próxima sessão ordinária para o dia 13 de novembro de 2023, às 18 horas, segunda-feira. E encerro esta sessão em nome de Deus.